O Demolidor virou um símbolo para Nova York e vai liderar os vigilantes mascarados e a população contra o prefeito rei do crime. Mas se por um lado isso é muito bom para o Matt Murdock, é muito ruim para o Homem-Aranha. E a pergunta, ela só fica cada vez mais no ar, né? Aonde está o Homem-Aranha enquanto o rei do crime é o prefeito de Nova York? Vamos analisar tudo o que está acontecendo nesse ambiente urbano da Marvel agora aqui nesse vídeo. Tudo isso baseado em uma única frase que o espadachim disse para o Matt nesse último episódio, número 4. Você não é um herói. Você é um símbolo agora. A esperança de uma cidade inteira. Fala pessoal, JM Carneiro na área, especialista no universo cinematográfico da Marvel, e a gente está trazendo sempre para você todas as análises e teorias envolvendo o Demolidor renascido. E vamos continuar fazendo isso agora aqui nesse vídeo, então fica comigo até o final. E para não perder os próximos conteúdos, sempre trazendo para você na madrugada de terça para quarta-feira todo o resumo e análise dos episódios de Demolidor. O episódio sai às 10 da noite, umas 11 horas eu já tô gravando e uma meia-noite o vídeo sempre sai aqui pra você. Então fique inscrito, tá? Com o sininho pra você receber notificação quando o vídeo sair e você ficar por dentro de tudo de Demolidor renascido aqui com a gente. Muito bem, a gente viu aí, né? O espadachim falando que o Demolidor virou um símbolo pra cidade, que ele não é só mais um herói. Isso porque, né, a gente tem visto desde o primeiro episódio que tem pessoas que de fato acreditam que a cidade de Nova York melhorou com o prefeito Wilson Fisk, e existem pessoas que sabem totalmente o contrário disso, né? De que é um grande criminoso, né? Que tá à frente da prefeitura da cidade. E a gente tem esse momento muito importante com o Demolidor virando esse ícone que vai derrubar o Rei do Crime, e o Rei do Crime, ao espancar, eu diria que até a morte, apesar de não ter ficado claro, o lutador que estava naquela luta com ele, e do fato do mercenário ter matado indiretamente a Vanessa, a gente tem a transformação, né? É o fim do prefeito Wilson Fisk e o Rei do Crime vai liderar as ruas de Nova York. A força-tarefa antivigilante vai poder ser mais violenta do que nunca. E o Rei do Crime por si só vai pôr a mão na massa. A gente tem imagens dele em trailer, embatendo numa galera, a roupa suja de sangue. O bom e velho Rei do Crime, que vai dar porrada em muita gente, tá de volta. Então, de um lado, a gente tem o nosso vigilante Demolidor no topo das pesquisas de popularidade de quem enfrenta o Rei do Crime vai vencê-lo, e do outro, o prefeito Wilson Fisk em derrocada e o Rei do Crime surgindo de vez, e a gente vai ter um embate muito foda, né, entre eles nos episódios finais da série que estão vindo aí. Só que, para elevar o Demolidor numa cidade como Nova York, que tem muitos vigilantes, né, que tem muitos heróis, eles tiveram que derrubar alguém. E sobrou pro Homem-Aranha. É claro que não é uma ideia de roteiro do UCM, não é que o Kevin Feige quis tirar o poder, a importância do Homem-Aranha. Não é isso. A questão é, a partir do momento em que a Sony sequestra o Homem-Aranha para ela, e faz filmes ridículos como Madame Teia, por outro lado, a gente não pode ver o Homem-Aranha aparecer numa série como essa, que num universo compartilhado, era importante que ele aparecesse. Afinal, ele mora em Nova York, ele é muito mais importante que o Demolidor, com todo o respeito que o Demolidor merece e tá tendo aqui nessa série, e eu a amo. O Demolidor, eu acho, desde a Netflix e desde os quadrinhos, ele tem arcos gigantescos e incríveis, é um ótimo personagem com uma profundidade gigantesca, mas não se compara Homem-Aranha com Demolidor. Até o maior fã do Demolidor, se botar a mão na consciência, vai entender o que eu tô falando. A minha questão aqui não é entrar em polêmica, a minha questão é, pensa, vamos trazer para um ambiente nosso? Eu trabalho na Globo, vamos supor, e eu tenho um melhor amigo que trabalha na Record, né? Aí eu vou fazer um aniversário. Aí ele não pode ir no meu aniversário porque ele trabalha na Record. Mesma coisa aqui, né? O Homem-Aranha pertence à Sony, ele não pode aparecer numa série da Marvel por causa dos direitos, que a gente não sabe muito bem como funcionam de fato, mas é um fato que ele não pode aparecer na série, por isso que ele não vai aparecer. E o próprio Vincent D'Onofrio, né, que faz o Rei do Crime, também já deu entrevistas várias vezes dando a entender que o direito do Rei do Crime, desse Rei do Crime dele, é só pra série. Então ele também não pode ir pro filme.
Mas a mesma coisa não se equivale ao Demolidor, né? Porque o Matt apareceu no filme do Homem-Aranha, o Justiceiro vai aparecer no próximo filme desse ano. Então tudo isso é muito confuso, mas é muito claro. O Homem-Aranha não pode aparecer aqui na série. Então, para dar poder ao Demolidor, onde o Homem-Aranha deveria estar trabalhando ao lado dele contra o Rei do Crime, eles acabam tendo que tirar o Homem-Aranha do ambiente. E aí, claro, no filme do Homem-Aranha, a gente talvez vai entender um pouco o que ele estava fazendo nesse período, ou talvez não. Mas o fato é que a série do Demolidor acaba e logo depois a gente vai ter os fatos, os acontecimentos de Homem-Aranha Um Novo Dia. Por quê? É cada vez mais claro que o Rei do Crime vai sair da prefeitura e que a Sheila vai virar prefeito. A gente tem imagens de bastidores das gravações da terceira temporada de Demolidor Renascido mostrando a Sheila como prefeita. A gente tem um possível embate político com o Luke Cage, que em imagens está usando a mesma roupa que ele usa nos quadrinhos quando ele vira prefeito de Nova York. Então talvez a gente tenha essa disputa pelo poder na terceira temporada. E no trailer de Homem-Aranha a gente vê a Sheila, nova prefeita, entregando a chave da cidade para o Miranha. Então tudo isso conversa num momento muito bom, mas ao mesmo tempo, não conversar na série do Demolidor é um problema, é triste. E quem, como eu, assistiu a série do Homem-Aranha dos anos 90, pra gente nem ir pros quadrinhos, tá? Só pegando o audiovisual. O Rei do Crime é um vilão importantíssimo naquela série. E eu gostaria muito de ver esse embate. Imagina o Vincent D'Onofrio como Rei do Crime contra esse Homem-Aranha do Tom Holland. Ainda mais agora, todo ferrado, do jeito que a gente gosta. Pô, seria fantástico. Mas é uma pena que os documentos, né, não aceitam coisas que os quadrinhos aceitam. É muito triste isso, né? Mas vamos voltar o foco no Demolidor. Porque ele cresce nesse papel de importância, nesse símbolo de resistência que ele é para a cidade. E o Jacques do Kane, né, ele fala isso muito bem, né, o espadachim. Ele coloca isso, ele traz essa visão que o Demolidor ainda não tinha tido. O Matt não tinha percebido isso, a Karen não tinha percebido isso. E é diante disso que a gente vai ver milhares de pessoas usando a máscara do Demolidor se colocando contra o Rei do Crime. E aí vai começar a derrocada dele. E nesse mesmo episódio número 4, o último que a gente viu até o momento, a gente tem uma cena que mostra justamente isso. E é uma cena muito boa, por mais que tenha gente que eu vi que não gostou. Que é o Charles aparecendo do nada, jogando na cara do Rei do Crime que os planos dele para a cidade são muito pequenos, perto de uma guerra mundial que acontece por trás disso. Sua cidade. Que engraçado. Não zombe de mim. Existe um mundo enorme lá fora, marinheiro. Com grandes guerras e interesses muito, muito maiores do que os de um único político. Porque uma coisa é o Rei do Crime preocupado com uma cidade, Nova York, que é uma cidade importante, mas que não equivale ao tamanho do mundo. E aquelas armas que, desde o episódio 1, ele estava traficando, e que era pro Charles, que era para na verdade, a Valentina Alegre de la Fontaine, e aqui a gente tem uma conexão de universo muito boa, essas armas não foram entregues. Por quê? Porque o Demolidor sabe que essas armas estão aqui. Se ele botar essas armas em outro navio para entregar essas armas para Valentina e para a guerra que está se espalhando aí fora, o Demolidor vai saber. E aí ele vai derrubar outro navio. E isso é ruim para o Rei do Crime. Então, ao mesmo tempo que o Sr. Charles ele joga isso na cara do Rei do Crime, o Rei do Crime ele mostra coisas que ele já mostrou desde lá atrás, a primeira temporada da Netflix. Ele nunca entra num lugar sem saber como ele vai sair. O Charles usa essa frase, mas essa frase ela é do Rei do Crime. Olha, nenhum de nós entra em qualquer lugar sem saber como vai sair. Que fofo, mas pode abaixar as mãos. Você está certo. O que ele quer, que é conquistar Nova York, pode ser pequeno. Mas ele não é pequeno. Ele é peixe grande, o Rei do Crime é peixe grande. E ele mostra isso. Quando os guardas do Sr. Charles, né, abaixam a guarda, o Buck atira nos caras e o Rei do Crime sai por cima. Então, se você acha que eu sou peixe pequeno, você está muito enganado. Eu sou mais importante, sou mais inteligente do que você, do que a Val imaginam. E agora, com a morte da Vanessa, aí esquece prefeitura. Ele vai apagar isso da mente dele. Ele vai pra cima do mercenário com vingança. E aí, eu não sei se, sinceramente, o mercenário termina a temporada vivo, tá? Porque vai sobrar pra ele, eu acho que a gente vai ver uma cena brutal do Rei do Crime massacrando o mercenário, tá?
Mas aí é palpite, não é informação, inclusive a maioria dessas coisas aqui é tudo teoria da nossa cabeça, e o fato de que o Homem-Aranha é enfraquecido por causa disso. Gostou dessa análise? A gente sempre traz esse tipo de conteúdo aqui após a série sair. Então fica aqui com a gente, tá? A gente tá cobrindo as séries da Marvel desde WandaVision, a gente cobre os filmes, sempre traz tudo pra você, da DC também, inclusive. Me antecipei aqui na mente e falei errado, mas aqui na tela você já acompanha outros vídeos para continuar aqui com a gente, acompanhando mais conteúdos de Demolidor Renascido.